Nós estamos de volta falando sobre assunto tão importante agora nesse mês de fevereiro, que é a volta às aulas. Nós estamos falando aqui sobre um tripé, né? Sobre professores, pais e alunos, todos, vamos dizer assim, em sintonia, para que a qualidade do ensino e a transformação aconteça não só na parte cognitiva, mas emocional e principalmente que essas crianças, esses alunos, eles se tornem indivíduos muito atuantes na sociedade, com competência, com ética e principalmente com humanidade. Então nós estamos conversando aqui com a psicopedagoga Ariane e nós estivemos na escola conversando com os alunos e lá eles colocaram algumas dúvidas que eles têm sobre como que eles podem melhorar o desempenho deles, mas também o desempenho com os pais, né, com os professores e entre si. Vamos ouvir essas perguntas? Às vezes a gente não sabe como estudar, que horário estudar e tipo, o sono também pra gente, a gente sabe que é importante, mas muitas vezes a gente não regula esse sono tipo direito e seria bom saber tipo como ter um horário tipo certo pro estudo, se é melhor tipo você ter uma hora certa ou você sentir que tipo na hora que você quer você estuda ou tipo ter um horário todo dia certo para estudar. Realmente assim muito interessante, né, todos esses questionamentos. Nós vimos ali, né, Ariane, que são várias perguntas, né? Várias perguntas. Mas várias. Você poderia comentar assim o que você entende, né, com isso? Claro. Primeiro, é muito importante eles entenderem que existem características próprias de cada indivíduo. Então, não tem como nós dizermos que para você o melhor horário de estudo é de manhã e para outra pessoa o melhor horário é à tarde. Porém, eles estudam em horários determinados. Então, eles têm que fazer esse horário no horário oposto. Então, esses alunos que estudam de manhã, por exemplo, eles precisam prestar atenção, pedir ajuda para os pais. Qual horário que ele está mais disposto? Qual horário que ele rende mais? Qual horário, o nível de alerta dele, de atenção está melhor? É à tarde? É do meio da tarde para o final? É no comecinho da noite? Isso é biológico. Claro que uma das perguntas foram, eu posso estudar a hora que eu quero, qualquer horário? Existe também o treino, né? Existe também o hábito que vai ser criado, isso é a rotina que vai dizer. Por isso a rotina é tão importante, traz segurança e traz essas alternativas, né, para você se entender. Então, precisa ver também a questão do sono, né? Ele comentou a questão do sono, que é muito importante. Algumas pessoas com 5, 6 horas de sono por noite estão ótimas no outro dia. Outras precisam de 8 horas de sono, outras 10 horas. Também é individual. Então, ele precisa ver isso. Como ele está bem de acordo com o tempo que ele dormiu. Nesse sentido, Ariane, você acredita assim, né? Por exemplo, o aluno ele estuda de manhã, chega, almoça e de repente ele tem um sono que ele não consegue conter, né? Então, assim, os pais deveriam, vamos dizer assim, fazer um esforço para que ele estudasse ou seria melhor realmente deixar ele dormir para depois ele estudar? O que seria melhor? Seria melhor deixar ele descansar, certo. Colocar um período de 40 minutos, nunca passar de 1h30, senão ele vai acordar mais cansado, então não prolongar muito esse sono, tá? Então a gente fala do cochilo, né? Então os 40 minutos seria o ideal. E os pais precisam controlar isso mesmo na adolescência. Os pais pensam que às vezes, ele está no ensino médio, ele tem que ter independência. Os pais são os responsáveis pelo desempenho, pelo desenvolvimento desse filho por muito tempo. E na adolescência eles têm vários fatores envolvidos e é aí que eles mais precisam dos pais ainda. Excelente, né? A gente às vezes fica numa situação assim, né? Nós que somos pais, né? Em que momento, se nós devemos de repente pressionar um pouco o filho ou não, mas qual é a intensidade, qual é a capacidade dele se ele não descansa, né, por exemplo. Mas também saber dosar essa quantidade, né? Com certeza. Vamos para a próxima pergunta? Qual é o melhor horário para fazer tarefa? Realmente uma graça ela, né? Então, Ariane, qual é o melhor horário para estudar?
Bom, melhor horário para estudar, vamos pensar no caso dela ainda ensino fundamental 2, né? Deve estar iniciando o ensino fundamental 2 e vem com o hábito do ensino fundamental 1, talvez mudou o horário de estudo, começou a estudar de manhã, tem esse ponto muito importante também, e agora ela vai se adaptar a começar a estudar de manhã se ela estudava à tarde. Então é a mesma coisa para o outro, que eu disse na outra fala. Precisa ver o melhor horário, agora com o corpo dela, em outro horário de estudo, como ela vai render mais. Os pais vão ter que observar e nessa etapa os pais precisam acompanhar muito os primeiros anos do ensino fundamental 2, porque eles têm vários professores, é outra linguagem. Então eles vão ter que ver para ela, você vai precisar ver para você qual é o melhor horário que você rende mais, que você está mais concentrada e que os seus resultados vão ser melhores. Muito bem. Vamos ouvir mais uma pergunta. Como que a gente pode fazer para reter todo o conhecimento que é passado para a gente durante as aulas? Se precisa de mais descanso, de mais concentração? Realmente isso é muito importante, né? Como reter o conhecimento, Ariane? Excelente pergunta. Então, como que nós precisamos pensar? Reter o conhecimento quer dizer armazenar na memória, né? Conseguir manipular todas as informações que eu recebo durante 5, 6 aulas. É preciso primeiro que ela conheça e descubra qual é o estilo de aprendizagem nato dela. Ela aprende mais vendo, ela aprende mais ouvindo, ela aprende mais fazendo. E durante as aulas ela vai usar isso que é próprio dela. Não que ela não vá treinar as outras habilidades. Digamos que ela tem um nível auditivo muito baixo para aprender e o professor dá aula muito oral. Ela vai precisar treinar isso, né? Vai precisar se capacitar nessas habilidades, mas ela vai precisar entender o estilo de aprendizagem dela. E outro aspecto muito importante de reter isso é estar em dia e ok com o sono, com a alimentação e com as questões emocionais. Isso é muito importante, porque quando eles estão passando por alguma questão emocional, um luto, uma perda, eles podem deixar esse nível atencional muito baixo, porque as nossas emoções são fator primordial, né? É sobrevivência. Então, eles precisam estar atentos a isso. Os pais, os professores, observarem quando esse aluno mostrar algum sinal diferente. Isso é papel muito forte, papel da escola. Então, além de toda essa parte cognitiva mesmo, né, neurológica, vamos dizer assim, existe os hábitos também de alimentação, né, sono. Então, tudo isso influencia na retenção do conhecimento. Com certeza. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Independente do horário que eu dormir, eu sempre acordo com sono. E eu preciso ter algumas horas para dormir à tarde. Muitas das vezes eu perco a hora de tanto que eu durmo à tarde e não consigo estudar. Eu queria saber como que eu regulo isso, porque para mim tá meio difícil. Essa pergunta, então, da aluna Maria Júlia, minha filha. Um beijo para você, Maju. Ariane, poderia nos orientar nesse caso? Com todo carinho. Bom, Maria Júlia, muito importante, você olha a sua fala, isso foi muito interessante. Independente da hora que eu vou dormir, eu acordo com sono e eu preciso de algum tempo para dormir à tarde. Você sabe dessa necessidade sua. Então já é um ponto muito positivo, né? Quando vocês descobrem essas características. Então você vai dormir um pouco à tarde, você vai fazer esses 40 minutos até 1h30 no máximo, porém você disse, às vezes eu durmo muito e eu perco tempo de estudar. É aí que nós precisamos regular esse passar do tempo, que seria o tempo de fazer a tarefa, fazer o trabalho. Então você pode ter o seu descanso após o almoço, pode descansar, mas coloque um despertador, peça para a mãe, peça para o pai, peça para a tia, peça para alguém acordar você, para que você consiga fazer as atividades no tempo determinado. Ouviu, Maria Júlia? Vamos para mais uma pergunta. O que eu posso fazer para ter mais concentração durante a aula? Pergunta importantíssima essa, né? Porque eu sempre pensei isso, Ariane. De repente, o aluno dentro da sala, se ele tem uma atenção muito forte, uma concentração muito forte naquele assunto, até para depois ele estudar vai ser mais fácil para ele, vamos dizer assim, dar sequência, né? Porque ele prestou muita atenção na sala. É assim?
Tem muita questão da afinidade com o conteúdo. Mas eu tenho muitos casos na clínica que dizem, eu não gosto dessa matéria, para mim ela é difícil, eu não entendo, mas eu gosto muito do professor. O professor é muito legal. Então, olha que interessante, como ela pode se concentrar mais. Primeiro, ela já sabe as disciplinas, as matérias que ela gosta mais, que ela tem mais facilidade, né? E é muito interessante para que ela se concentre, tem que ter essa ligação emocional, esse sentido, mas que ela se aproxime do professor também, né? Ou que seja em conversa com a coordenação, com os pais, olha, fulana está com dificuldade para se concentrar na sua matéria. E esse professor, sabendo disso, ele vai se aproximar dela. E quando ela tem essa ligação com o professor, o conteúdo passa a ser mais leve. Então, olha a relação, né? Nós estamos falando aqui, ela ali parada, tentando se concentrar, mas há um envolvimento da escola, da família e dela, para que ela tenha melhores resultados nessa disciplina. Porque ela vai precisar passar por todas as matérias, gostando ou não. Então, é muito interessante que esse aluno perceba, fale para os pais, fale para o próprio professor. Vocês, alunos, precisam começar a ter essa autonomia de falar para o professor o que está difícil, o que vocês não estão entendendo, porque eles têm muita vergonha de perguntar. Então, os professores dão essa abertura, aproveitem, eles estão lá para tirar as dúvidas. Incrível, todas essas orientações, né, esse conhecimento, né, que nós estamos ouvindo aqui da Ariane, e assim, muito preocupados mesmo, vamos dizer assim, nós somos pais, então nós queremos realmente pais com uma intenção, vamos dizer assim, muito positiva, de que o nosso filho consiga reter o conhecimento, que ele se sinta bem na aula, que ele se transforme numa pessoa melhor na convivência com seus amigos, com os alunos. E esse tema que nós trouxemos hoje, que é Volta às Aulas, é nesse sentido, para que todos nós, aqui como pais, vocês aí como pais, como alunos, como professores, possam estar, vamos dizer assim, em harmonia dentro desse processo. Então, eu gostaria de pedir, Ariane, que você deixasse uma mensagem final para todos, né? Pais, alunos e professores. Muito bem. Minha mensagem final é que o início do ano letivo é fundamental para o decorrer do ano. Não esperem chegar no terceiro bimestre, quarto bimestre e verem as dificuldades em que os filhos estão, porque se eles estão com dificuldade nesse período, é porque ela vem se arrastando ao longo desses meses e ele está em sofrimento. Ele está em sofrimento por não conseguir aprender, por ter vergonha dos colegas, pela nota. Então acompanhe, pai, mãe, escolas, estejam atentos do primeiro bimestre em diante, agora do início, porque é agora que nós podemos fazer muito por eles. E se precisarem de uma ajuda especializada, estamos à disposição na Clínica Aprender. Muito obrigado, Ariane, foi incrível. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui falando. Muito tempo. Vamos combinar para um próximo momento, né, para a gente falar sobre outros temas também relacionados a essa área. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui. Foi um prazer. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem.